Olá, meus amigos, estamos de volta e este é o programa Palavra Urgente. E esse quem vos fala é o pastor Leandro Silva. Isso mesmo, mais uma vez nós estamos nesta programação falando a respeito das grandezas, das maravilhas do nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso tem realizado grandes coisas e por isso nós estamos felizes. Eu costumo dizer que essa alegria, de fato, é a alegria de ver Deus trabalhando, Deus fazendo grandes coisas. Para nós, principalmente para nós, né, que estamos envolvidos ali, né, que estamos muito perto, né, estamos acompanhando de perto, é uma alegria imensa quando nós vemos Deus agindo na vida das pessoas. Não tem dinheiro que pague a alegria de vermos vidas sendo restauradas, a alegria de vermos pessoas sendo salvas, a alegria de vermos pessoas, sabe, podendo provar do poder de Deus sobre as suas vidas. Hoje nós vamos falar da Michele Luiza. A Michele Luiza, assim como muitas pessoas, ela enfrentou um problema desde a sua infância, ela acompanhou, né, a dificuldade da sua família em vários âmbitos. A vida financeira, né, a prosperidade, vamos colocar assim, é um dos pilares de sustentação do homem. Então, se não houver estabilidade na questão financeira, isso pode desencadear outros problemas. Foi o que aconteceu com a Michele Luiza. Nós vamos acompanhar um pouco da história dela e aí a gente vai vendo durante a programação o que Deus fez. Vamos lá. Toda a minha infância foi bem difícil, né? Eu sempre via meu pai ali por muitos anos, ele desempregado, ele acabava que se embriagava. Minha mãe sempre muito doente. Durante a minha adolescência, sempre vinha aquele desejo de mudança. Em 2002, Michele conhece Evandro. Eles iniciam um namoro e, através dele, ela conhece a Igreja da Graça. Ele começou a me convidar para ir na Igreja da Graça e eu comecei a ir. Desse dia que ela foi, ela não deixou mais também. Então eu comecei a aprender sobre o nome de Jesus, comecei a aprender o Ministério da Determinação. E no ano de 2003, eu fui batizada nas águas. Logo em seguida, meus irmãos já começaram a ir comigo e através das campanhas, das orações, Deus começou a abrir portas e aí meu pai conseguiu um emprego. Coisa linda, né? Então você vê só um pouquinho aí da história da nossa irmã Michele Luiza, a gente já vê Deus ali, né, operando, coisa bonita. E não foi uma coisa assim, né? Você vê que o cumprimento também de uma promessa, né, sobre toda a família, né, sobre toda a casa da Michele Luiza. Que coisa linda, né? Você vê que ela conhece ali o seu marido, né? E que agora é o seu marido, e ele convida ela para ela começar a caminhar junto com ele. Ela vai e não deixa mais, né? Não deixou mais o caminho do Senhor. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi, sabe, a fala da Michele a respeito de conhecer sobre a determinação. Muitas pessoas até acham da nossa parte arrogância quando falamos da determinação. Nós aprendemos, através do ministério do missionário R.R. Soares, que a determinação, ela não é uma exigência que você faz a Deus, mas sim ao mal que muitas das vezes tem atrapalhado a sua vida. Então eu acho importante frisar essa fala da Michele, porque isso nos traz aí até, abre o nosso entendimento, porque é nisso que nós nos baseamos, não só a respeito, né, no caso aqui nós estamos falando, a Michele falou a respeito, né, das dificuldades que acabavam envolvendo a família dela por conta, né, a dificuldade financeira que acarretou outros problemas. Mas a determinação ela não envolve só a questão financeira, né? Alguns chegam a dizer, enfim, tem uma série de coisas que a gente poderia citar, falar até mesmo que a gente fala da teologia da prosperidade. Não, nós falamos da determinação, aonde nós entendemos que nós temos o direito de prosperarmos em tudo que nós fazemos.
E o que é prosperar? Prosperar é você viver bem, né, em todas as áreas da sua vida, aonde todas as áreas da sua vida, elas dão certo. Então, essa fala da Michele é muito importante para que a gente até possa entender melhor tudo que aconteceu, né? E ela teve esse acesso a essa verdade. E a Bíblia diz, né, no Evangelho de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nesse momento, eu queria, junto com você, acompanhar aqui uma reportagem que foi feita pela nossa produção. Vamos acompanhar? De acordo com o Legaton Prosperity Index, que mede o índice de prosperidade entre 167 países, o Brasil ficou em 66º lugar no ranking. Antes da fama, o cantor Luciano Camargo, de 51 anos, passou por uma infância difícil, enfrentando a pobreza com a família dele, em uma luta constante pelo sustento. Ele morava de aluguel, mas conquistou a casa própria e, além disso, possui hoje um patrimônio estimado em 80 milhões de reais. Conforme aponta a pesquisa de orçamentos familiares, divulgada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 70% da população tem dificuldades para arcar com os gastos mensais. Quem não é próspero pode passar por sofrimentos, que incluem ansiedade, depressão, estresse crônico, baixa autoestima, além de insônia, impacto no sistema imunológico e cardiovascular, não descartando os conflitos familiares e o isolamento social. Resumindo, a pessoa vive assim vamos dizer assim, um efeito dominó, uma sucessão de crises, ou seja, uma crise atrás da outra. Tudo por talvez ainda não conseguir entender a respeito de que a prosperidade é um dom que vem de Deus. Deus quer que eu e você venhamos prosperar. E aí você vê a respeito, né? Você vê que a reportagem falou, ou seja, uma coisa vai puxando a outra, um abismo chamando outro abismo. Infelizmente. Eu queria também, junto com você, nesse momento, ouvir alguém que entende também sobre o assunto. Isso mesmo, alguém que, assim, tanto como nós vimos na reportagem, uma pessoa que sabe, né, sobre essa questão que envolve esse pilar de sustentação que é a vida financeira, né, ou a prosperidade, né, do ser humano. Vamos acompanhar? A prosperidade é um termo muito amplo. Ela se refere à saúde, harmonia familiar e também à parte financeira. E acontece quando você tem um rendimento mensal que você consegue custear a sua vida e ter sua reserva, ainda conseguir fazer sua viagem, conseguir investir em algo sem ter apertos. É você, de forma bem popular, seria você conseguir pagar suas contas e sobrar um dinheiro. Isso não considera-se uma prosperidade, mas sim uma estabilidade. Prosperidade é quando você vai além, você consegue ter um rendimento maior, os seus custos são menores, você consegue investir, você consegue multiplicar esse dinheiro, você consegue fazer com que você não tenha falta de nada e aquilo que você deseja, você consiga comprar, adquirir. Mas a questão e o perigo dentro da psicologia é o quanto essa pessoa está preparada ou para ganhar mais ou para ganhar menos. Porque no momento em que ela ganha mais, ela pode gastar mais e se endividar ainda muito mais, porque ela não teve a estrutura para ter um rendimento maior. Essa estrutura mental, cognitiva, que é importante nessas oscilações da vida financeira de uma pessoa. A palavra de alguém que entende, inclusive o nosso amigo Anderson. Deus o abençoe, meu amigo. Abriu o nosso entendimento, né, a respeito da prosperidade. Você vê que o Anderson, ele falou ali a respeito da pessoa não conseguir, né? A pessoa, talvez, ela não sabe viver com um pouco. Por isso que a gente vê casos de pessoas que estavam lá em cima, mas que, por algum momento, enfrentaram uma crise, aí, né, foram lá embaixo
E aí isso causou um desespero, né? Fez com que a pessoa, enfim, conhecemos até casos, né, de pessoas que não conseguiram suportar a dificuldade, não conseguiram serem resilientes e, infelizmente, vieram a dar até cabo da sua vida. Olha que coisa. Então, você vê que existe uma importância, até mesmo, existe um equilíbrio, precisa-se ter esse equilíbrio. Agora eu queria, junto com você, assistir a segunda parte do testemunho da nossa irmã Michele. Presta atenção junto comigo e vamos ver esta obra que Deus foi realizando na vida dela e da sua família. Vamos lá. Meu pai também começou a frequentar a igreja também. Consequentemente, Deus começou a trabalhar também na saúde da minha mãe, começou uma nova fase na minha vida. Então, eu comecei ali, ele me preparar como pastor auxiliar dele na igreja. Quando eu era auxiliar, ela estava fazendo um curso de obreira. Nós noivamos e no ano de 2007, nós nos casamos. A gente fazendo a obra de Deus junto, ela sempre me auxiliou ali. E a família começou a aumentar. Então eu tive o meu primeiro filho, passado 2 anos a gente teve mais um filho, vivenciando, né, essa situação difícil de questão de horário, conciliar horários de trabalho e tudo mais. Começou a surgir no meu coração o desejo de ter o meu negócio. Foi quando ela começou a orar a Deus para que Deus desse a ela uma nova porta. No ano de 2020, né, vem ali a pandemia do Covid-19 e eu já participava do Ministério Mulheres que Vencem. Então eu vinha voltando de um culto, estava dentro do carro com a família, ainda orando ali. Deus falou no meu coração, vai vender yakisoba, vai vender comida oriental. Parecia uma ideia louca. E eu falei com meu esposo. Parecia que ela falou brincando, mas quando eu olhei nos olhos dela, eu vi aquela firmeza. Eu falei, eita, é sério. Então eu cheguei em casa no outro dia, então eu já entrei ali na minha rede social, já comecei a divulgar que eu ia vender. Fui no mercado, comprei as coisas. Então nós começamos em junho de 2020. Olha aí que coisa, né? E Deus suprindo, né? Suprindo. Deus falou com a nossa irmã e ela, o marido, né, disse que quando olhou nos olhos dela, ele viu aquela certeza. Algo que, sabe, quando Deus fala, a gente precisa acatar. Se Deus está mandando, você pode fazer e Deus, Ele vai confirmar. Você vê, desde quando a nossa irmã Michele, ela assumiu, né, a sua posição em Cristo, eu acredito que a partir daquele momento nunca mais ela teve necessidades. Eu queria que você ouvisse esta palavra de Filipenses 4,19, que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que coisa linda. O meu Deus suprirá todas as vossas, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Uma palavra que nós devemos trazer, né, para o nosso coração, entender que Deus supre todas as nossas necessidades. Quando Deus é o nosso pastor, é importante destacarmos isso. Quando eu me deixo ser ovelha e deixo Ele ser o meu pastor, de nada eu tenho falta. Lembra do pai Abraão? Sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, qual era a garantia que Abraão tinha? Apenas a palavra de Deus. A palavra que Deus tinha dado a ele. Vai. E ele foi, com toda a certeza. Eu queria, nesse momento, que você, junto comigo, acompanhasse a última parte do testemunho dos nossos irmãos da Michele e a gente entender ali como foi que Deus fez até naquele período, que foi o período da pandemia. Vamos lá, vamos acompanhar. E a gente começou a preparar e Deus foi maravilhoso. A primeira venda foi assim extraordinária. As pessoas começaram a divulgar, a falar uma para outra. Eu fiquei maravilhado de ver Deus trabalhar na vida dela, dar essa resposta. Apesar de
ouvi muitas críticas, né? Pessoas que achavam que não ia dar certo, né? Porque você vender comida oriental no sertão do estado aqui de Pernambuco era uma novidade. Então, muitas pessoas vinham e diziam, talvez não vai dar certo, mas ali eu segui firme, porque eu sabia que quem tinha falado comigo era o Senhor. Então, nos primeiros meses, nós já começamos a ver um resultado. Começamos com yakisoba, né? Foi o primeiro logo de cara, mas em seguida ela começou a trabalhar com outras comidas orientais, como temaki, como sushi. Deus foi abençoando até que eu precisei contratar uma pessoa para me ajudar a fazer, outra pessoa para ajudar nas entregas. Então hoje nós estamos vivendo um tempo novo, né, de Deus. Aquilo que começou com uma panela emprestada, já hoje temos fogões industriais, temos um aparato bem maior, temos funcionários hoje. Ela está aí vendendo, trabalhando, fazendo a obra de Deus. E ali eu comecei a realmente ter a minha liberdade. Dia de culto a gente fechava, eu ia, abria nos dias que não tinha culto, eu fazia o meu horário. Realmente vale a pena você ter fé em Deus e pedir a Deus a direção. Meu Deus do céu, coisa linda, né? Meu amigo, isso também pode acontecer com o senhor, com a senhora que está nos acompanhando. É só ouvir o que Deus está lhe dizendo. É só obedecer. Ouvir e obedecer, ok? Vamos nesse momento orar juntos e eu quero pedir a Deus que Deus te alcance também com esta mesma palavra, ok? Que você leve esse testemunho para a sua vida e veja o que Deus é capaz de fazer sobre você e sobre a tua família. Vamos orar? Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, agradecendo ao Senhor, meu Deus, e pedindo pela vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham, meu Deus, que talvez estejam enfrentando a mesma luta que a Michele enfrentou lá no começo, mas que quando ela ouviu a Tua palavra, obedeceu, meu Deus, tudo mudou. Que assim seja na vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva e gostaria de te convidar para um dos nossos cultos, especialmente no domingo, às 8 e às 17 horas. Isso mesmo, domingo da busca do Espírito Santo, 8 e 17 horas. Aqui você também pode nos acompanhar no programa Palavra Urgente nas redes sociais. Você vai ver aqui no rodapé e ali você pode nos seguir e saber um pouquinho mais daquilo que Deus tem realizado. Meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima programação. Tchau. Te adorar está em meu DNA. Foi pra isso que nasci. Os prazeres deste mundo não me importam. Só quero aquilo que tu tens pra mim. Sou adorador, então vou adorar. Não vou deixar que nada calhe a minha voz. E assim como Davi que em meio ao luto te adorou, eu te adorarei, Senhor. Te adorarei pelo sacrifício lá na cruz, pelo teu Espírito que habita em mim. Te adorarei pelo ar que eu respiro, por sentir tua presença aqui. Não retires de mim a essência da adoração. Que o meu louvor alegre o teu